Bom, nessa aula então nós vamos criar aqui um load balancer. Nós vamos aqui inicialmente utilizar o próprio AWS para isso. Eu quero então criar um único endereço. Assim que eu acessar esse único endereço, eu quero que a AWS direcione para cada um dos nós o acesso. Dessa forma eu consigo balancear a carga que eu vou ter em cada um dos nós e assim minha aplicação vai ficar mais leve, né? Ou seja, não vou ter assim uma sobrecarga, por exemplo, em apenas um nó, sabendo que eu tenho containers, né, também dessa mesma aplicação em outros nós. Então eu preciso direcionar isso para os outros containers, né? Então como é que eu faria isso? Vou usar um recurso então da AWS, esse recurso ele é pago. Então é chamado aqui de Load Balancers, dentro do balanceamento de carga. Mas também é um recurso onde eu posso fazer isso manualmente por um serviço, por um provedor web, né, por um servidor web. Nós vamos fazer isso já já. Então eu venho aqui no Load Balancers, no caso aqui utilizando a AWS. Eu não tenho nenhum Load Balancer cadastrado, né? Então eu vou criar um. Existem aqui várias maneiras de criar um. Eu posso criar por aplicação, por rede ou por gateway. Ou eu posso utilizar aqui um clássico. Acho que o clássico é o mais fácil de utilizar porque eu direciono a porta, no caso o protocolo, então fica mais fácil. Então eu vou aqui de Classic Load Balance. Aqui eu poderia ter nós em diferentes subredes e poderia direcionar o balanceamento entre as subredes. Aqui é um pouco mais complexo para ambientes mais complexos, né? Nós vamos aqui inicialmente, como estamos começando com o Docker, nós vamos aqui então de Classic Load Balancer. Eu vou aqui então criar. Então, vou clicar aqui no Create. Nome do Load Balancer. Então, vou aqui chamar de Docker Swarm. Aqui você deve tomar cuidado porque você deve selecionar aqui a rede que você vai utilizar. A rede que eu estou utilizando é a rede Docker. Nós criamos bem lá no começo, tá? É claro que esse Load Balancer não vai funcionar em infraestrutura local, caso você esteja utilizando a infraestrutura local, né? Só vai funcionar se você estiver acompanhando aqui pela nuvem. E lembrando que esse serviço ele é pago, independente se a sua conta é nova ou não, tá? Então, se você fizer o teste, logicamente você vai ser cobrado pouco, porque nós vamos utilizar pouco, mas centavos de dólar, mas vai ser cobrado, tá? O protocolo que vamos utilizar para o load balance, vamos utilizar neste caso aqui um HTTP. Eu poderia utilizar um HTTPS se eu estivesse utilizando esse protocolo, né? Então a porta será 80 e será redirecionado para a instância também na porta 80, tá? Então isso aqui está correto no meu caso. Eu preciso adicionar uma subrede. Eu tenho aqui uma subrede chamada subrede Docker, então eu preciso selecioná-la aqui. Ok. O próximo eu tenho aqui atribuir os grupos de segurança. Eu já tenho aqui um grupo de segurança, não é o default, é o Docker Swarm que nós criamos. Então eu vou selecionar aqui o Docker Swarm, é onde está todo a minha configuração para o meu Swarm, né? Então está correto. Então, Next. Ele está dizendo aqui que eu estou usando o protocolo HTTP, então ele está dizendo que esse load balancer não está seguro, o ideal é que eu utilizasse o HTTPS. Não é o nosso caso aqui, então, como é um teste também, né? Então, Next. Aqui, como ele vai testar se realmente o host está de pé, se o nó está de pé, né? Se ele está rodando, se está tudo ok. No meu caso aqui, não é um arquivo index.html, mas é o index.php, protocolo HTTP, porta 80 está certo. Aqui são os tempos de resposta, ele vai utilizar esse tempo de resposta. Se for maior que 5 segundos, ele vai saber que esse host caiu, tá? Então, esse que é o critério, vou deixar o padrão, não vou alterar, tá? Então, Next.
quais instâncias você vai utilizar. Então ele pegou aquela rede que eu marquei, então ele viu que eu tenho essas instâncias aqui, então vai tudo, né? Eu quero que balanceie a carga para esses quatro nós que eu tenho criado. Next. Aqui eu posso especificar uma tag, caso eu deseje, né? Não é o meu caso aqui, porque eu só vou ter um load balance, então não há necessidade. Então, análise e criação. Aqui eu verifico, então, eu tenho um resumão do que está acontecendo. Caso tenha algo errado que você deseje alterar, então basta você voltar, né? No caso aqui está correto, então vai de criar. Aqui o load balance foi criado, então eu vou clicar aqui no fechar. Então eu tenho esse amiguinho aqui criado, que é o meu load balance. Aqui embaixo, deixa eu dar um... Eu vou ter aqui o nome DNS, ou seja, então o acesso a esse cluster, né, a esse load balance, não será mais pelo IP do meu host manager, mas sim por esse nome DNS que ele gerou aqui para mim. Então, a minha aplicação então sempre será apontada para esse DNS. Sendo apontado para esse DNS, ele fará a instância, né, separará automaticamente o cluster, né, o balanceamento. Se eu tiver uma alta demanda, ele automaticamente vai fazer a separação. Pode ser que demore um pouco para que isso aqui atualize. Você vai observar que o status aqui é 0 de 4 instâncias. Então ele está rodando ainda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou dar um copiar nesse cara aqui, porque eu vou precisar desse nome DNS. Não é um nome muito legal, né? Mas ele gera para mim automaticamente. E aqui vamos checar se está tudo ok. Acredito que demore um pouco para ele subir ainda, tá? Ok, então deu um pouquinho, ele já liberou aqui para mim. Vou verificar se eu consigo ter acesso via DNS. Pode acontecer, como no meu caso aqui, demorar um pouquinho, mas agora foi. Então, pelo DNS ele já checou e já foi lá no meu querido cluster. Então, a minha aplicação é essa, né? Agora, como é que eu vou estressar isso aqui? Eu quero jogar uma carga alta, uma demanda muito alta de aquisições, e eu quero ver, checar realmente se isso está sendo feito, a separação está sendo feita da maneira que eu desejo. Vamos fazer isso aí na próxima aula. Ok, uma das formas de você estressar aí o seu cluster para verificar se realmente ele está atendendo as aquisições, para saber até se você precisa aumentar a quantidade de nós, aumentar a quantidade de containers, aumentar o próprio hardware da máquina virtual, né? Ou seja, aumentar a memória, aumentar a CPU, etc. É usando um site de teste, no caso aqui esse loader.io, ou loader.io, se você preferir. Ele funciona assim. Essa aplicação não deve estar online, então no meu caso, como estou usando a nuvem, ela está online. Eu preciso fazer um pequeno cadastro aqui no site, então faço um cadastrinho lá. Você precisa colocar o seu e-mail, etc. Feito isso, eu posso realizar alguns testes grátis, né? Ou até mesmo um teste sempre pode estar gratuito. Né? Eu faço teste, eu pago, faço teste, eu pago. Agora, para ter uma lista de testes, eu teria que pagar aqui. Né? Vou aqui primeira coisa que tem que fazer é cadastrar o host, então target host. Vou clicar aqui no new host. O domínio poderia ser o IP, ou no caso eu já tenho, achei que estava na memória aqui, na área de transferência. Eu preciso pegar aqui o nome DNS do meu querido load balance. Então, Ctrl C, vamos voltar lá, aqui, Ctrl V, beleza. Então, next. Ok, o que ele pede aqui é para eu criar um arquivo com esse nome aqui, ó, né? Então eu posso criar um arquivo chamado txt com esse nome.
lá no meu host, porque é a partir desse cara aqui que ele vai identificar o teste, tá? Então, o que eu faço? Eu volto aqui no meu put, é no Manager, no primeirão lá que nós criamos, no AWS1. Lá no local da aplicação, né, então no Docker Volumes app data, é onde está o arquivo index.php, eu crio esse arquivo aí, ó. Então nano, ele tem que ter aquele nome lá. Voltar, botão à direita, copiar, agora sim. Aí, ele tem que ter esse nome aqui, .txt, né? É o nome que ele pediu lá. O conteúdo pode ser o conteúdo mesmo, do mesmo conteúdo que nós copiamos. Não tem problema isso. Ctrl O, Ctrl X. Ok, volto lá. Verify. Então, tem que ser um HTML, um TXT ou simplesmente aqui um diretório, né? Então, verify. Ele achou, né? Então, a partir de agora eu posso realizar o teste. Então, vou clicar aqui no New Test. Test Name, então, teste cluster swarm. Então, 250 clientes, ou seja, são 250 aquisições durante 1 minuto. Eu vou dar um grau aqui, 350 durante 1 minuto. Eu vou usar aqui o método get, então http, o host, o caminho aqui. Se você desejar, você pode colocar o index.php, que é o nome do arquivo, né? O arquivo principal. Vamos então dar um run test. Então observe que ele vai analisar aqui o tempo de retorno, né? Então a média de 10 milissegundos. E você pode analisar aqui, né, caso essa retorno ficar muito baixo, isso indica que o meu cluster não está aguentando, né? Vou guardar aqui um minuto finalizar. Beleza, então eu tenho aqui, por exemplo, tempos de resposta, então o mínimo foi 8 e o máximo foi 17 milissegundos. Então você consegue ir comparando. Será que se eu aumentar as quantidades de aquisições eu vou ter mais demora de retorno? Né? Consigo verificar também banda, né, detalhes dessa requisição. Então se eu tenho um problema de rede, ele me mostra, então é bastante interessante. Se eu checar aqui no meu querido banco de dados, deixa eu dar uma atualizada aqui. Você vai observar que no hostname agora, no começo lá era sempre igual, mas a partir de agora, observe que cada vez ele executou em um host diferente. Dessa forma, por isso que ele gerou esse load balance, ou seja, cada hora um container de um host diferente foi chamado. Então, observe que foi feita a inclusão aqui, bastante registro, né? Então, teve aqui 620 registros. Então, dessa forma, se eu observar aqui pelo hostname, cada hora eu tenho um hostname diferente, o que é bastante interessante na hora de execução, né? Eu sei que está atendendo por enquanto, foi relativamente rápido que o retorno. E se eu achar que está muito rápido ou muito lento, eu consigo mensurar para mais ou para menos, mais container, mais nós e assim por diante. Então é dessa forma que eu faço um load balance. No caso nós utilizamos um recurso da AWS, recurso que ele é pago. Nós vamos aprender então na próxima aula como fazer um recurso manualmente utilizando um web server. Até lá. Ok, na última aula nós criamos um load balancer. Lembrando que esse load balancer funciona aqui para as instâncias dentro da AWS. Então, ok, funcionou. Agora, como que eu faria, por exemplo, se eu estivesse em uma infraestrutura local? Eu não tenho esse recurso aqui da AWS. Como que eu crio ali um load balance para que as aquisições que cheguem
a um proxy, que a gente vai, que é o nome dessa aplicação que nós vamos criar, ele direcione para os demais nós do meu cluster. Então eu posso fazer isso utilizando uma aplicação que nós vamos ver já já. Então no meu caso aqui, eu já removi o Load Balancer. Então, no teu caso, se você estiver acompanhando aqui pela nuvem, basta selecionar o nome dele, que estaria aqui, Actions, excluir. Dessa forma eu excluo o Load Balancer e dessa forma você não será mais cobrado pelo seu uso. Ok, nós vamos utilizar aqui uma aplicação, é um servidor web chamado NGINX. Eu posso utilizar ele para várias coisas, entre eles a criação de um proxy. Ele é muito utilizado, principalmente nesse ambiente de containers. Então você pode ver que tem mais de 1 bilhão aqui de downloads. Tá? Eu vou utilizar aqui a minha primeira instância como funil desse proxy. Se você estiver na sua infraestrutura local ali, usando as máquinas virtuais, você pode também utilizar ali a sua primeira máquina virtual. No meu caso, esse amiguinho aqui. Tá? Então já fiz acesso remoto a ele. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar a imagem desse proxy. Então eu vou criar aqui um diretório. Então, mkdir/proxy. Vou abrir aqui o proxy. Opa. Então, diretório em branco. Então aqui eu vou criar um arquivo de configuração desse proxy. Eu tenho que criar aqui um arquivo que indique quais são os nós que pertencem a esse proxy. No nosso caso, nós temos 4 nós. Então, vou criar aqui o nano, o arquivo nginx.conf. Ok. Aqui nos materiais complementares, você vai encontrar já uma pré-configuração, né, um código já pronto. É um código padrão, onde nesse código eu especifico cada um dos IPs dos meus servidores. No caso aqui eu irei utilizar o IP público de cada um deles. Então, por exemplo, vamos começar do primeiro. Então esse amiguinho aqui, ele possui esse IP. Então, vou apagar. Botão direito. Logicamente eu poderia também usar o IP privado, caso o IP ali dentro da rede da AWS também. Aqui eu estou utilizando a porta 80, que é a porta padrão da minha aplicação, que é aquele arquivo PHP. Né? É sempre legal aqui você deixar a porta que você vai utilizar, mesmo que seja a padrão, que é 80. Se é uma porta específica, não se esqueça de especificar a porta aqui. Então, beleza. Vamos para o segundo amiguinho. Possui esse IP aqui. Ok, vamos para o terceiro, né? Então o terceiro está aqui. Este é o IP dele. Ctrl C. Botão da direita. E no meu caso aqui eu tenho mais um servidor, né? Então, server. Eu vou pegar o IP dele. Então, porta 80. Opa. Porta 80. Prontinho. Aqui o meu proxy vai ouvir a porta 4500. Então eu vou acessar esse proxy sempre pela porta 4500. Então a minha aplicação não será chamada pela porta 80, mas sim pela 4500, e o proxy vai direcionar para todos os nós que eu tiver aqui. Né? Então isso que é bacana, porque ele vai ser um funil, ele vai receber ali a entrada das aquisições e ele vai espalhar, o funil inverso no caso, né? E vai espalhar ali para os demais nós dentro do meu cluster. Ok, então Ctrl O, Ctrl X. Agora eu preciso gerar uma imagem já com esse arquivo de configuração. Né? Então eu vou usar aqui um Dockerfile para isso. Então nano Dockerfile. Eu vou especificar a imagem. Então from ng
index, que é a imagem, e vou copiar o arquivo, que é o arquivo ngIndex.conf, para o diretório padrão do meu amigo proxy, que é o etc ngIndex/ngIndex.conf, que é o nome do arquivo. Ok, feito isso, Ctrl O, Ctrl X. Agora eu preciso gerar essa imagem. Então, docker build -t, porque eu vou especificar o nome, vou chamar essa imagem de proxy app, e o ponto porque o arquivo está aqui. Aqui no caso, como eu já tinha a imagem do nginx já aqui nesse host, ele simplesmente copiou o arquivo para lá. Então tá beleza. Ok. Se não existisse a imagem, ele iria realizar o download da imagem. Se você ver aqui um docker image ls, você vai ver que agora você tem a sua própria imagem do seu proxy. Então dessa forma eu poderia subir, por exemplo, lá para o Docker Hub, e sempre que eu precisar dessa imagem, eu poderia reutilizar, né? Ok. Esse proxy ele vai ser executado em apenas um container. Então, eu vou usar aqui o Docker Container Run, ou Docker Run simplesmente. Name, vou chamar aqui de myproxy app. Ele será executado em segundo plano. Aqui é importante a porta 4500, que deve ser ouvida lá no host, né, dentro do container. E o nome do container será apenas proxy app. Ok, se eu der aqui um docker ps, você tem aqui então o seu proxy rodando, ele está ouvindo a porta 4500. Como eu estou aqui em nuvem, né, o meu firewall deve estar liberado nessa porta 4500. Eu já fiz isso, mas vamos checar lá. Então, é essa segurança aqui, é esse amiguinho aqui. No caso, eu já liberei aqui, mas vamos lá. Então, editar regras de entrada. Está aqui, vou excluir, vamos criar de novo, só por desencargo de consciência. Então, adicionar regra, é um TCP personalizado, a porta é 4500, então 0, para liberar para todo acesso de qualquer lugar. Vou chamar aqui de proxy nginx, prontinho. Adicionar regra. Então, ok, salvar regras. Opa, deixa eu excluir isso aqui. Salvar regras. Então a regra foi criada. Isso quer dizer o quê? Se eu aqui pegar a instância, né, pegar o IP desse cara aqui, e chamar pela porta 4500, o meu proxy será ativado. Então, ele espalhou ali para um dos nós que eu tenho, né, para aquela lista de IPs que eu tenho. Essa aplicação foi rodada em um dos containers, né? Então, dessa forma, eu tenho uma maneira também manualmente, né, fazendo manualmente esse proxy. Vamos fazer um teste. Vamos lá usar o loader, né, .io, que nós utilizamos anteriormente. Vou logar aqui. Não quero pagar. Então, testes. Preciso criar um novo host, tá? Então, target host. Vou excluir esse cara aqui. Então, new host. Aqui no caso não vai ser por um nome DNS, mas vai ser pelo endereço IP, né? Então, eu vou especificar aqui. E não posso esquecer de especificar a porta, tá? Com 4500. Eu preciso agora criar um novo arquivo de verificação, então vou dar aqui um Ctrl C. Então lá na pasta do volume, né, que é o /var lib docker volumes, é o app data. Eu já tenho um cara aqui, então vou excluir ele e vou criar um novo. Então tem que ser um arquivo txt. O interior pode ser qualquer coisa, então vou jogar aqui o mesmo conteúdo. Ctrl O, Ctrl X.
e vamos ver se ele acha, né? Lembrando que isso aqui tem que ser replicado para os quatro nós. Lembrando que nós já fizemos isso utilizando lá o NFS. Então, verify. Se o NFS não estiver funcionando corretamente, pode ser que ele aponte para um nó em que eu não tenho esse arquivo, né? Então ele não vai encontrar. No nosso caso aqui, como o NFS está rodando, então ele achou. Então, novo teste. O arquivo é o index.php, só por desencargo de consciência. Vou fazer um teste aqui com 250 clientes, tá? Duração de 1 minuto. Então, run test. Observe que o tempo aqui ele é similar, né, ao serviço da AWS. O serviço da AWS estava rodando ali 13 milissegundos, 10 milissegundos. Então, é bem similar. Então, é bastante rápido também as aquisições. A média vai ficar um pouquinho acima do serviço da AWS, porque existe um passo a mais, né? Por isso que está um pouquinho acima. Ok, então está ok, está rodando, né? Eu vou aqui verificar meu banco de dados, como é que ele está. Deixa eu fazer uma conexão aqui. Vou usar aqui o SQL Pro, que nós já utilizamos anteriormente. Aqui, como houve uma atualização no meu... esse amiguinho aqui, como eu desliguei minha máquina virtual e subi ela de novo, o IP dela ela foi alterado. Então, eu vou editar aqui. O IP dela agora é esse aqui. Prontinho, então, save, connect. Agora sim. Então, vou aqui dar uma nova pesquisa, né? Então, select asterisco from, a tabela é dados, né? Dados. Run. Então, vamos pegar aqui lá para o final. Aqui no final foi já o NGINX rodando. Observe que os hostnames são diferentes para cada requisição. Então, dessa forma, o nosso proxy está rodando bonitinho. Então, você pode ter um serviço pago, com vantagem de ser um pouco mais rápido, né? Porque é uma camada antes de chegar no meu app. Ou você pode ter ali um proxy, também criado pelo NGINX, com a configuração. Um pouquinho mais lento, mas você tem ali um controle maior sobre os proxies. Você pode remover um proxy ali pelo próprio arquivo de configuração. Então pode ser até um pouquinho mais customizável para você. Então dessa forma que você tem aí um cluster funcionando já com um proxy para acesso a todos os nós.